A placa é assim, um borrachudo levando o banhista. Você para a escuna, você para a Jabaquara. Jabaquara, putz. Você para a escuna e fala, ó, passa assim no anel e tem um pouco de borrachudo. Você só vê cara correndo. É horrível. Meu, é um ataque. A Ilha Bela é maravilhosa. Não, tem muito borrachudo, muito borrachudo. Cachoeira, né? Essa cachoeira linda. É muito linda, e tal. Emílio, mais uma vez, muito obrigado de coração. Sou muito grato a vocês. Tem uma voz linda. Cara. Beleza, que isso. Todo mundo tá falando. Edivaldo, você vai trabalhar no Pânico? Tá todo mundo lá? Não, que isso. Eu sou o melhor pegador de café que tem. Se precisar, Emílio, um rapaz aqui, tipo um garçom só pra aqui de gravatinha. Edivaldo, por favor, um café. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço pra... Emílio, eu tô construindo uma casinha. Deixa eu falar, Emílio. Tô construindo um barraquinho lá de Salinas. Em Salinas. Em Salinas. Minha casinha eu tô construindo, que é o sonho, né? Vai trabalhar em Ilha Bela pra construir uma casa. Isso aí. Beleza. Aí minha amiga falou, Edivaldo, se você mandar um abraço para mim, a Érica do Açaí, é a rainha do açaí de Guaxupé. Eu vou ajudar você na laje. Por favor, Emília. Alô, Açaí de Guaxupé. Faz o comercial. Beleza. Alô, o melhor açaí de Guaxupé é a Érica. E Casa de Materiais de Construção, Sérgio, amigo dele. Ela disse que vai me dar a laje, Emílio. Falou Sérgio. Manda Sérgio. Agora vai ter pra ela, Daniel. Vai lá. Nós vamos lá no Datena. O Datena é meu amigo. Sim, fala, Emílio. Se chover, você passa no Datena. É isso aí. O pobrezinho falou assim, Edivaldo, manda um abraço pra mim que eu vou te ajudar na laje. Eu falei, beleza, mando sim. Então tá aí, Érica, por favor. Edivaldo Cabelinho. Salinas, tô chegando. Edivaldo é terrível. Aê, Barra do Fona, segura, meu amigo. Valeu. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Marina Manteiga, você não sabe o que é construir uma casinha. Você já ganhou o prédio pronto. Ele tá construindo a casa dele lá em Salinas. Salinas é longe pra boné, trabalhando em Ilha Bela. 10%. Mas é culpa que eu ganhei atenção, você da São Pedro agora dê 20% na conta pro Edivaldo. E dá de graça. Pra ele, tudo de graça. Muito bem, vamos trabalhar. O que foi, Paulinha? O que você já tá... Ela já tá... Fica interessante o programa. Sim. Vem um Robert legal falando, ela já vai... O que você quer falar, ó? O que você quer se meter aqui? Hã? Nossa. Convida. Quem você convidou, Convida. Muito bem, hoje teremos duas presenças aqui. Vamos falar de dois assuntos que estão... Ó, um é do Everest. Você sabe que o Everest tá a maior confusão lá no Everest, porque tem muito alpinista e pouco... Muito, né? Muito defunto, Ai, que congelado. É horror. horroroso subir o Everest. Não, defunto tudo bem. Você não tem como... Ele morre e fica lá. Congeladíssimo. Você vê ele, né? Você vê ele morto. Você não traz mais. O cara morre e fica na montanha. Mas não é esse assunto. O assunto é que esse ano teve uma superpopulação no Everest. Então, para você que é bilhardário e vai fazer esse passeio que custa o olho da cara, nós vamos dar dicas aqui. E nós temos o Rodrigo Ranieri. Sabe quem é ele? O Rodrigo, ele foi o primeiro brasileiro a escalar 3 vezes com sucesso o Monte Everest. Sabe quanto? 8.848 metros, quase um Boeing. Quase na altura do Boeing. Poeira. Poeira. É só nego maluco. E vamos falar também por que o 737 está caindo desesperadamente. Diz que está um avião bichado e não é só esse Max, não. São todos. Pegar um 737 já vai rezando desde já. Ai, que Você que está no aeroporto, agora se o 737... diz que tem um monte de peça bichada. Os caras compram no Paraguai as peças do avião. Diz que tá tudo bichado. O 737, nós vamos trazer aqui o Lito Souza. O Lito é um cara muito sucesso na internet, porque ele tem no YouTube Aviões e Música. É um cara muito legal que fala de aviação. Então são dois assuntos tenebrosos, terríveis, que envolvem a vida e a morte. Meu querido. Lito Souza e Rodrigo Ranieri nesse programa. E a presença do nosso querido garçom que quer a sua laje. Portanto, você do açaí já está prometido aqui, ó. O Edivaldo Ramos Costa. Precisamos cobrar, né, Edivaldo? E se não derem, a o gente que mais também... tem é cara fazendo promessa pra gente. As promessas tá vindo aí, ó. É isso aí. Tá começando o Pânico aqui na PAN. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa.
Ele já esteve aqui faz alguns anos já, quando você estava lançando. Eu já li esse livro, inclusive, no Teto do Mundo. Eu li numas férias. É muito bacana esse livro aqui. Tá, continua a venda, não é isso? Continua a venda. Chama-se No Teto do Mundo. Um livro filosófico para você pensar na vida, para você entender a cabeça desses malucos. Mas vamos falar sobre o Everest, que deu aquela treta lá. Teve uma matéria no Fantástico nesse domingo. E está aqui o alpinista empresário. Foi o primeiro brasileiro a escalar 3 vezes com sucesso o Everest, a montanha mais alta do planeta. Temos aqui o Rodrigo Raineri, senhoras e senhores. Aê! Fala, Rodrigão, beleza? Beleza, graças a Deus. Tranquilo ou não? Tudo tranquilo, e vocês? Tudo certo. O que está acontecendo no Everest? A gente viu as fotos, saíram aquelas fotos. Parece que teve um grande número de turistas esse ano, né? Na verdade é um processo que está acontecendo no mundo todo. Aqui no Brasil, se nós formos para as nossas serras, aqui Serra da Mantiqueira, foto aí. Nos feriados, por exemplo, tem muita gente. E o problema maior não é a grande quantidade de pessoas, é também o comportamento das pessoas, né? As pessoas que às vezes estão despreparadas, que não deveriam estar ali. O Everest é uma montanha que exige muito da parte física e parte técnica. E, do meu ponto de vista, existem alguns pré-requisitos para você ir para um lugar desse. E existem algumas empresas que estão levando pessoas que, a princípio, não poderiam estar lá porque elas estão muito lentas, mas você acabam faz atrapalhando. Você faz isso. Eu sou guia de montanha há 30 anos, sou o único brasileiro a guiar nos 7 cumes. Então já guiei na Antártica, já guiei no Alasca, já guiei na África, já guiei na Indonésia e o Everest mesmo, várias vezes. Só que, por exemplo, se você quiser ir comigo para o Everest, eu vou montar um plano de treinamento para você. Você vai fazer curso escalado em rocha, nível básico, se você não tem. Você vai fazer curso escalado em gelo, depois vai mais avançado. Vai até a base do Everest, que estão 5.300 de altitude, já é bem alto. Depois você vai escalar outras montanhas aqui na América do Sul. E depois você vai escalar pelo menos o Aconcagua, que é uma montanha de 7.000 metros, para ter condições de ir com segurança para o Monte Everest. Essa filinha aí tá parecendo Mas me fala uma coisa, Rodrigo. Pois é, você vê essa fila e fala, como é que os caras conseguiram colocar tanta gente nesse lugar aí, gente? Pra chegar isso aí? Até eu acho que eu subo isso daí. Isso aí é a aresta do cume. Quando você chega, tem o cume sul, você desce e aí você chega na aresta e lá em cima, as últimas pessoas que vocês estão conseguindo chegar nessa foto, elas estão chegando no cume. E esse lugar aí, gente, tá acima de 8.800 metros de altitude. Isso é o Everest, é a aresta do cume do Everest. Tem uma passagem aí que chamam de escalão Hillary, que é um dos lugares mais difíceis lá dessa parte da escalada. E é de se perguntar, gente, como que eles conseguem colocar tanta gente num lugar desse que é tão difícil de chegar. Não é fácil rola lá, aí. os caras choram. E tem um detalhe, aí você só tem uma corda, e nessa corda você sobe e desce por ela, né? Exatamente, nessa foto tá parada, mas se você ver o vídeo, tem gente subindo, tem gente descendo. É que calhou de pegar um momento que encheu de gente a aresta. Não é assim, tá? Mas realmente tem muita gente lá no Everest. Mas chegaram a falar que teve um cara que ficou 12 horas esperando. Poxa, do último acampamento, que tá 8.000, até o cume, que tá 8.850, uma expedição normal demora 12 horas. Demora 10 horas, desculpa. Uma expedição lenta demora 12. Como que o cara ficou 12 horas esperando na fila e morreu? Então estão falando muita besteira também sobre o que tá acontecendo lá. É muita besteira? Estão falando muita besteira. Assim, claro, muito exagerado. Muito exagerado. Tem a superpopulação. O que aconteceu também? Nós ficamos lá embaixo tentando acostumar o corpo à altitude, que é o processo de aclimatação. Então a gente sobe, desce várias vezes. Esse ano... Então, mas pro ouvinte entender que a gente tá passando. Por exemplo, eu sou um cara normal. Eu quero viajar com você. Você tem uma empresa... Vamos pro Everest. Na verdade, eu tô saindo dessa empresa, mas é Grade 6, é lá de Campinas. É uma empresa muito bacana. Mas você tem um eu tô site, me aposentando, alguma coisa? Você tem um... RodrigoRaineri.com.br. Isso, eu vou entrar lá no rodrigoraineri.com.br. Aí eu entro lá e falo, eu quero ser um alpinista. Eu quero escalar o Monte Everest. Quero escalar o Monte Everest. Bom, primeira coisa, nós vamos fazer uma reunião, eu preciso te conhecer e a princípio deveria ser para quase qualquer pessoa. A não ser que qualquer ser humano pode ir. Se você tiver problema cardíaco, se você tiver problema de pressão, massagem, aí não vai, né? Porque não dá. Com Marlboro ou sem Marlboro? Um cara que fumante, ele faz? Ou tem cara que tem o pique? Cara, eu acho que... Não. Já tá fora, Daniel, também. Uma molécula de monóxido de carbono, quando ela gruda na sua hemoglobina, ela não solta mais, você perde hemoglobina. Então toda vez que você fuma tem queima incompleta. Então toda vez que você põe um cigarro na boca, você está perdendo hemoglobina. Para começar, é que eu carrego oxigênio.
Então, não é muito recomendável que um fumante suba o Everest. Pode conseguir? Claro que pode, né? Mas... Tá, aí eu vou lá, você fala, puta, beleza, Emílio, vamos pro Everest. Tem um período do ano, é só um período do ano que você faz essa... Exatamente. E lá o Everest, ele é tão alto que, por causa do movimento de rotação da Terra, existe uma corrente de vento muito forte chamada jet stream, corrente de jato, né? A Terra roda a 1.700 km por hora, só que isso na linha do Equador. Nos polos ela está praticamente parada, rodando em torno do próprio eixo. Então isso gera esses ventos da atmosfera de alta altitude. E esse vento, que é o jet stream, tá 200, 300 por hora, bate sempre lá no Everest. Então o momento que esse vento pode parar é na primavera, quando vem uma massa de ar quente da Baía de Bengala ali, são as monções, que você vê essas chuvas na China, chuva na Tailândia. Essas chuvas empurram essa corrente para o norte e para cima. E aí para de ventar. Então a gente tem uma janela de tempo para chegar no cume do Everest. Tá. Depois chegam essas massas úmidas e aí tem tempestade. Então o melhor momento é geralmente a segunda quinzena de maio. Tá, e aí quanto tempo? Porque o cara sobe, você vai subindo por etapas, né? Você não sobe de uma vez só. Exatamente. Se você pegar um helicóptero e pousar no cume do Everest, em 3 minutos você apaga, em 5 a 10 minutos você morreu. Isso. Você vai, chama-se aclimatação. Isso. Você vai aos poucos subir. Quanto tempo leva de você sair da base até andando, né? E você vai andando, vai caminhando. Exato. Para chegar na base, nós levamos em torno de 15 dias. A partir da base, a gente fica em torno de 1 mês, que é o que os médicos dizem que é o melhor ponto da sua aclimatação. A partir disso, você começa a já se desgastar, você vai perdendo saúde, perdendo condicionamento físico e piora o seu desempenho. Então, o ideal é você chegar na base, ficar mais ou menos 1 mês no máximo, e aí você atacar o cume, que a gente chama de atacar o cume, é a última subida. E aí um dia para o campo 1, um dia para o campo 2, um dia para o campo 3, um dia para o campo 4, no 5º dia você vai para o cume e volta para o 4, no 6º dia do 4 para o 2 e no 7º dia do 2 para a base. Então uma semana intensa aí. Você sabe que eu não consigo entender isso, porque é um puta de um perrengue. Também acho. Você vai lá, tira uma foto e você tem que voltar. Photoshop. Na verdade, você tira uma foto, mas você pode descer voando de parapente, né? Que era a minha ideia fazer esse ano. Sim, você não conseguiu, né? Por que você não conseguiu? Na verdade, eu não consegui chegar ao topo esse ano, né? O meu parceiro... Esse ano nós tivemos muitos problemas na expedição organizacionais, tá? Não foi parte técnica. E o meu parceiro acabou caindo num buraco, que a gente chama de greta, esse buraco no gelo. Aquele do Fantástico. Exatamente. Eu fiz o resgate, desci com ele para Katmandu, fez uma cirurgia no dedo e tal, mas milagre, né? Quando você cai numa greta, o resultado é fatal. Greta é uma fenda. É uma fenda no gelo. E pode ter 100 metros de profundidade. Você não vê o fundo, escurece, fica preto. Tanto que a hora que eu comecei a gritar na borda, que eu olhei para trás, não vi o Mauro, falei, puxa, já era, né? Perdi mais um amigo na montanha, né? Você já perdeu muitos amigos? Em 2006 você perdeu um, né? O Vitor Negrete, saudoso Vitor Negrete. E foi o quê? O Vitor, ele foi o único brasileiro a conseguir chegar ao topo do Monte Everest sem oxigênio, sem Sherpa no dia da escalada, ou seja, estava sozinho. Teve uma série de complicações na descida e acabou falecendo dentro da barraca no acampamento 3. Foi exaustão, né? Então, se desgastou muito. Se o cara morre lá, no último ataque, ele fica lá, né? Hoje em dia, não. Mas não tem lá o alpinista verde? Tem o Green Boots, que é um indiano, que eu parei até do lado dele, é um cara que faleceu. Se você for na... Isso é muito macabro. Doideira, né, meu? É muito macabro. Esse é macabro. Você tá subindo, tem um cara morto. Congelado. Sério? Que é o Green? Na verdade não tem um, né? Tem vários. Você tá louco. Muitos corpos. Já encontrei corpo de uma pessoa que morreu 2 dias antes. Você tá zoando. Ai, que horror. Em 2013. Agora os caras tiram de lá? Então, agora com essa consciência global, a gente tem feito todos os esforços para resgatar tudo, né? Corpo, lixo, o que tiver, deixar o mínimo possível de coisa na montanha, o mínimo impacto, né? Como o Everest é um lugar sagrado, é a Chomolungma, que é a deusa mãe do mundo para eles, se você morrer quando criança, ou de crime hediondo, ou no local sagrado, você está liberto dos ciclos de reencarnação. Então a gente morre, desencarna, encarna de novo e vem para cá. Só que aqui é a terra onde a gente sofre, onde a gente cresce. Então você estando liberto dos ciclos de reencarnação, você não precisa mais sofrer. Então para os budistas não é uma coisa tão ruim morrer no Everest, que é uma montanha sagrada. Sim. E sendo um local sagrado, costumava-se, como foi o caso do Vitor, sepultar o corpo na montanha. Muitos corpos foram abandonados
né? Porque, sei lá, não tinha ninguém junto, não tinha família com condições para fazer, mas o Vitor foi sepultado no Monte Everest. Ele não foi abandonado, foi sepultado. Né? Hoje em dia lá, né? Então, mas hoje em dia essa é a última opção. Mas e a fenda aí? Você tava falando do lance da fenda. Tem pra quem tá no YouTube aí, tem a fenda. Então, exatamente. E aí você falou que você chegou lá, deu uma gritada lá. Então, aí eu tava andando, passei, porque essa aí que vocês estão vendo na tela é uma fenda aberta, que você consegue enxergar. Tem umas que são em forma de A. Sim. Então ela é fechada em cima e aberta embaixo. E você só vê uma rachadurazinha no chão. E aí eu passei por uma ponte, porque ela gruda de um lado pro outro, vai nevando e faz uma ponte de neve mesmo, uma ponte, não tem, embaixo é buraco. Aí eu passei por uma ponte de neve que parecia ser simples e vi que o buraco era gigante. Olhei pra trás e falei, Mauro, cuidado que aqui tá perigoso, fica esperto. Não, pode deixar. Virei, continuei andando e de repente... Você olha, você não vê ninguém. Ai, que muito horror. silêncio, sabe aquele negócio calmo? Falei, não é possível. Olhei pra trás, não tinha ninguém atrás de mim. Ai, meu Deus. Aí eu falei, pronto, já era. Já era. O resultado de uma queda numa greta é fatal. Principalmente porque a greta vai afinando e a pessoa fica entalada e ela não consegue respirar. Ela morre asfixiado. Mas o que se deu aí, conseguir resgatar ele? Bom, então ele parou de 8 a 10 metros mais ou menos de profundidade, ele parou numa outra ponte de neve. Tinha uma neve grudada de um lado do outro. E o único lugar que tinha uma ponte de neve, ele parou ali. Deu sorte, né? Foi um milagre. Foi muito sorte. Nasceu de novo. E aí, quando eu vi que ele não estava lá, comecei a gritar. Tinha alguns Sherpas pra frente, outros pra trás. Do meu lado não tinha ninguém. E fui procurar o Mauro. E gritava. Cheguei na borda da greta, do lado direito da ponte. Gritei, Mauro, várias vezes. Não escutava. Fui pro lado esquerdo, gritei. E não conseguia ver. Não via vê-lo, né? Falei, nossa, morreu, né? Até que eu escutei Rodrigo. Falei, pô, tá vivo. Aí eu cheguei meu rosto mais perto, porque é muita luminosidade, né? Tem o sol e a neve reflete, então tá muito claro. E lá dentro escuro, eu não conseguia vê-lo. Aí meu corpo, meus olhos foram se acostumando com o escuro e consegui enxergar o Mauro entalado aí nessa ponte de neve, né? E aí eu gritei, não se mexe, porque você imagina, se ele tentar se mexer, quebra a ponte, ele vai embora. E comecei a acionar o resgate, né? Juntar algumas pessoas, jogamos uma corda e conseguimos tirar ele lá de dentro. E quanto tempo o resgate chegar? Cara, eu peguei as pessoas que estavam passando ali, né? E me um ajudaram, outro, né? Me ajudaram, tal, eu coordenei. Mas em 5 minutos a gente tirou o Mauro. Tem que ser rápido, porque é frio lá dentro. Né? Rodrigo, o que leva um ser humano a fazer um programa de índio desse? É bem de índio. Boa pergunta. Isso é um puta programa indígena, né? Porra, que o pelado lá ia morrer de picolé. Agora com um monte de gente lá, eu achava que a gente ia meditar, né? Mas agora tem tá isso, exato. Tá tirando um pouco o fluxo farofada. grande de pessoas, tira a magia. Esse ano eu tive problema de saúde por conta da falta de higiene gerado pelo grande número de pessoas. Você já está num lugar onde as pessoas não têm muita higiene. Aí você tem um fluxo de pessoas maior do que a capacidade, não tem banheiro. O cozinheiro, o cara tá preparado para cozinhar, sei lá, num lodge, lá num hotelzinho, numa pousada, para 80 pessoas. Tem 140, um monte de gente dormindo na sala de jantar, no chão. Como é que esse cara cozinha pra todo mundo? Como é que ele lava as coisas? Como é que ele ferve a água, meu? É muito difícil. O lodge, você vai até o campo base, né? O lodge até o campo base. Eu adoeci pra baixo. Eu tinha subido até o campo 3, a 7.100, fiz a minha aclimatação, desci até o acampamento base, né? 2 dias descendo, cheguei na base. Em vez de eu descansar na base pra subir, atacar o cume, eu falei, vou descer mais, que eu tenho mais oxigênio, vou comer melhor, vou dormir melhor e eu volto para escalar a montanha. E nessa descida, quando eu cheguei no lodge, desci 10 horas andando e tal, cheguei no lodge, 6:30 da tarde, comi umas 7 e pouco da noite, um jantar bacana, gostoso. 7, 8 horas eu tava no banheiro virando avesso, cara. Nessa linha do Emílio, eu acho que tem a espiritualidade, o Dalai Lama, não tem um negócio, tem muito alpinista que fala que se encontrou com Deus. Dalai Lama é 10 mil metros, cara. Não, mas nem é onde o Boeing anda. Mas o processo é você com você mesmo, então as pessoas vão se reencontrar. Vários empresários, primeiro que é uma coisa que é cara, né? Tipo, não é qualquer um que tem um recurso, Quanto né? o cara queima? $65 mil pra ir. Eita! Mais equipamento, mais passagem aérea, mais site, assessor de imprensa, $1,5 milhão
caro. Então, muitos empresários fazem o Everest. Como? Assessor de imprensa para subir o cume? Não. Se você tem... Assessor, é o Sherpa, tem os caras que ajudam. No meu caso, eu tenho patrocínio, certo? Eu preciso divulgar as minhas marcas, então eu tenho todo um custo operacional. Não, mas esse é o preço pro cidadão normalzão aí? Lógico. Se você quiser ir pro Everest comigo, você vai depositar $65 mil. Aí você forçou, né? Fora a passagem aérea, fora... Pra Orlando, né? Lógico. Pera aí, porra, deixa o cara falar, meu. É caro, é pra rico, porra. Mas vai pra Orlando, bicho. É lógico que tem o Everest lá no Deixa eu falar. Então, Kingdom. mas a pessoa tem que entender por que é caro. Porque existe uma taxa lá, que eles vivem disso, né? Se não me engano, 10% do PIB... Lá é dessa... Só do Everest, porque o país vive do turismo. 100% do PIB dele não tem indústria. Não tem nada de indústria, não tem agricultura. É turismo. Então, são $11 mil que você paga pro governo do Nepal o ticket. Isso. Então, se você quiser me levar, você vai pagar o seu e o meu. Caramba. Começa aí. Tá, 22 mil. Você tem que pagar pra você, pro teu treinador e o Sherpa também, né? O Sherpa, na verdade, ele não paga, né? O Sherpa tá trabalhando. Mas ele ganha uma grana, né? Ele ganha, você tem que pagar o Sherpa. Um bom Sherpa, hoje em dia, tá em torno aí de seus $7, $8 mil pelos 2 meses. Que é o cara que vai carregando tuas tralhas. Na verdade a gente tem vários, né? Você tem o pessoal que leva até a base, na base tem cozinheiro, auxiliar de cozinha e tal, e tem o pessoal que vai pra cima. Esses caras são os mais caros. Dos que vão pra cima, tem os caras que carregam pro campo 1, pro campo 2, pro campo 3, então eles são os climbing sherpas, os caras que escalam. E desses climbing sherpas, os melhores vão até o cume. Então se você sair pro cume, mesmo que você não vá pro cume, você tem um summit bônus. Além de tudo que já pagou por ele, são mais $1.500 de summit bônus. Porra. Então, mas se quiser, você vai só até o campo base, né? Pro cara assim, mais meio gordão, por exemplo. Eu. Morgadão. Eu sei que você quer ir até a base do Everest comigo. Não, eu não. Já me contaram isso. Eu não. Você quer ir até a base do Everest. Ele não quer porque tem que pagar 65 pau. Tá brincando. Vai pagar pra mim. Não, eu acho realmente um programa de índio. Eu também acho. Não, mas é que vocês não entenderam a pega. É outra parada, é outra coisa. Não é programa de índio. Gente, é programa de índio. Minha opinião? Que bom que tem muita gente que acha que é programa de índio, porque aí menos pessoas. Quando as pessoas começam a achar que é legal, acontece o que tá acontecendo agora no Everest. Dá mais pra escalar. No litoral norte do estado de São Paulo, quando eu era moleque, pra chegar, cara, era uma aventura, atolava carro na areia, aquela coisa toda. Vai pro litoral norte dia 1º de janeiro pra você ver como é que tá o negócio. Então, mas você acha, o que você acha que vai, como é que você acha que eles vão... Não sei, esse ano teve um problema porque aconteceu o terremoto lá, né? E teve a avalanche também. Isso, então em 2014 teve uma avalanche, foi muito triste, faleceram 16 Sherpas na cascata de gelo, que é o lugar mais perigoso do Everest. E aí esse ano fechou-se a escalada por conta emocional, né? Todos eles são parentes uns dos outros, né? Vivem nas cidadezinhas lá, então acabou, vamos todo mundo embora. E no ano seguinte, 2015, aí o governo do Nepal falou, vocês têm até 2019, vocês têm 5 anos para usar os permits. Todos os alpinistas que pagaram tinham direito a subir, beleza. No ano seguinte, tá todo mundo lá no acampamento base, tem um terremoto, um bloco gigante de gelo de uma montanha lateral despenca e atinge inclusive o acampamento base, que deveria ser um lugar super seguro. E morrem também mais 16, 17 pessoas. Acabou a temporada de novo. O governo do Nepal, vocês têm até 2019 para usar esse permit. Então esse ano venceria, né, o permit de muita gente. Então acabou que muitas pessoas optaram por esse ano, porque ano que vem já perderiam $11 mil. Somado a isso, 2016, pós-terremoto, turismo incipiente, Nepal vive do turismo, todo mundo lá passando fome. Eu, inclusive, várias outras empresas, o mundo inteiro, propaganda. Vá para o Nepal, ajude o Nepal, visite o Nepal. Deu tão certo que olha o resultado desse ano, né? Deu essa cagada aí. Um absurdo, passou da conta. Muito bem. Tem que ter uma preparação. E a alimentação? Tem aquela manteiga lá, guia, as outras paradas. Como é que você come lá no negócio? Cara, eu tive esse ano o auxílio do Daniel Cage. Que você não imagina. Nossa, gente. É um perrengue. Que é um nutricionista muito bom. Eu levo muita granola, tem uma granola muito legal, inclusive que a gente come aqui no Brasil com açaí, que é croque, adoro granola, musa, essas coisas, cereais. Levo muitas frutas secas e uma série de outros alimentos, chocolate, queijo. Até a base nós temos um cozinheiro e tentamos comer o mais próximo possível do que a gente come no dia a dia. Lá no Nepal a base da alimentação é arroz, lentilhas e uma carne, um legume cozido, que é o dal bhat. Então
Tem esse dalbar, e comemos lá macarrão, as coisas padrão. Da base pra cima, a gente tem que carregar tudo. Aí começa a complicar por causa do peso, por causa do preparo, né? Então a gente tenta comer o máximo possível comida leofilizada, que ela é mais leve, e o macarrão pronto, esse macarrão instantâneo de 3 minutos. Você faz o macarrão, porque ele já está pré-cozido, só que aí você põe um molho mais agradável que aquele molho de glutamato monossódico que vem no macarrãozinho instantâneo. E a princípio a gente tem uma refeição quente durante o dia só. Né? Você acorda cedo, toma o seu café, aí você fica o dia inteiro em atividade, 10 horas, 12 horas, e vai jantar. Né? Você não faz um almoço todos os dias. E lá tem um lance mesmo da lenda do pé grande lá, do Yeti? Lá tem o Yeti, né? O Yeti é o abominável homem das neves. Inclusive, nessa caminhada até a base, nós passamos por vários monastérios. Você pode visitar os monastérios. E tem um monastério numa cidade chamada Kunjun, se eu não me engano, ou em Kund, uma das duas, que eu já fui nesse monastério. E eles têm lá um escalpo de um animal que eles dizem ser o Yeti. Já levaram esse escalpo para Inglaterra para estudar, e os caras disseram que não é, mas os monges lá dizem que é o escalpo de um Yeti. Você já levou quantas pessoas para lá? Você é o único no Brasil? Tem mais no Brasil? Então, tem os meus sócios, meus amigos, né, que na verdade agora são os donos da empresa, porque eu tô me aposentando, esse ano eu fiz 50, então eu não vou mais guiar. Chega, né? Eu não vou mais guiar. Porque não pode? Eu não quero, né? Eu vou gastar minha energia para mim, pros meus amigos, pra minha família, né? Porque eu fico repetindo o mesmo roteiro, me desgasto muito. Então agora eu acho que eu já contribuí bastante com o montanhismo brasileiro no ponto de vista... Vai arregar? Não, do ponto de vista de guiar. Eu vou continuar escalando as minhas montanhas, mas eu não vou mais... Por que você escala? Por que você... Cara, quando é que deu essa... No feriado de 7 de setembro de 88, eu fui conhecer um lugar maravilhoso, que é o Parque Nacional Itatiaia. Foi o primeiro parque a ser criado no Brasil, e lá tem uma montanha chamada Pico das Agulhas Negras, super famosa. Foi considerado, inclusive, o ponto culminante do Brasil durante muitos anos. E quando eu subi esse Pico das Agulhas Negras, eu senti uma sensação que nenhum outro esporte me dava. Porque você envolve não apenas a parte física, coordenação motor, mas envolve também a parte mental. Né? Você dominar o medo da altura, você dominar os seus próprios medos, você passar perrengue, você suportar o frio, você suportar carregar carga, é uma coisa assim. E aí você pega uma expedição do tamanho do Everest, a logística envolvida é tão grande, o desafio mental, o desafio é tão grande que para mim supera praticamente todos os outros esportes. Se você pensar, vou correr uma maratona, cruzou a linha de chegada, o que você faz? Você vai descansar. Desiste de uma maratona, o que você faz? Você vai descansar. Eu tô no Everest, cheguei no cume, o que você faz? São 2 dias e meio descendo a montanha em hipóxia. Ou seja, você não tem oxigênio para raciocinar, você não tem oxigênio para fazer suas funções vitais. Eu tô a 8.000 no Everest e desisti. O que você faz? Você tem que descer tudo ainda, cara. Então, assim, é um local que se você não tiver muito bem preparado, a consequência pode ser muito grave. Então isso exige muito mais de você, do seu corpo, da sua mente, do seu preparo psicológico. E eu acho que isso tudo somado é o que me atrai no montanhismo. Além de que nós visitamos lugares ímpares, lugares completamente diferentes, lindos, geralmente pouco povoados. Eu gosto de ficar sozinho na natureza e me sinto mais perto de Deus na natureza. Né? Tem pessoas que vão nos templos, nas igrejas, vão orar. O meu lugar para orar é a base, o cume de uma montanha. Eu me sinto em paz, eu me sinto completo. É perigoso lá? Cara, quantos morreram esse ano? Esse ano foram 11 óbitos. Nossa. Mas é o lugar mais inóspito do mundo, você tirando o fundo do mar, né? O fundo do mar é pior. Mas se você pegar aqui na bagaça, acho que é o Everest, né? Tá ali pau a pau com o Brasil, né? Quantas mortes por arma de fogo a gente teve no último ano? Acidente automobilístico. Erro médico. 1 ano e meio atrás eu quase morri por erro médico, cara. Cacete. Tem bicho lá, não? Helicóptero, não tem helicóptero de O helicóptero vai até 6.400, até o Campo 2, é possível. O Mauro foi resgatado 6.300. E hoje em dia ele consegue colocar um resgatista pendurado na corda a 7.100, que é o Campo 3, 7.200 mais ou menos. Mas que isso não tem sustentação, né? Sustenta. É difícil. O atleta de alta performance, ele é indicado a não praticar sexo, né? E aí eu acho que é uma coisa meio de casado também. Tem colegas nossos que a mulher, ela vai... A Rose, amiga nossa, sexo ela vai... dá de ladinho, ele me falou. É isso? Mas como muito é que devagar. Você consegue dar um cutuco ou você fica Lógico 2 meses? Não, né?
Nem uma descascada, congela. Deixa eu falar. Latin Lover, né, cara? Nós somos brasileiros, né? Deixa eu falar pra você. Você consegue armar barraca A lá? gente arma o pau da barraca fácil lá. O ser humano, você pega 15 dias pra ir até a base. Depois mais um mês ali sem tomar banho. Ai, que horror. Que é menos 50, filha. Você cheira igual um cadáver. Você cheira o... Ninguém quer fazer isso. Não, igual o iaque, vai. Você cheira igual o iaque. Realmente, a gente não tá procurando esse tipo de coisa. Você vai procurando outro tipo de desafio e tal. Mas já escutei muitas histórias que... É muito perrengue. É difícil. Tem vida selvagem lá no Everest? Além de nós? Tem nada. Tem nada lá? Tem montanha Tem e neve. Tem pedra e gelo. Tem vida selvagem, como tenho. por exemplo aqui na Serra da Mantiqueira, há 4, 5 meses atrás, eu vi, no mesmo dia nós vimos 2 onças pardas. Lá tem também, só que é muito difícil. Sim. O leopardo das neves existe, só que você não vê. O cara, ele vai embora, ele vê onde tem um monte de gente. Mas não lá no... Lá também. Se A você... 9 mil? A 8? Não, ele vai ficar numa área onde ele consiga caçar, onde ele consiga sobreviver. Tem né? cabras, né? Ibex. Não, a cabra, os caras fazem o combustível, é a merda da cabra, não é isso? Na verdade, do iaque, né? Porque eles têm o boi tibetano, que é um animal parecido com o boi e com a vaca, que está adaptado para viver em altas altitudes e baixas temperaturas. Né? Então, o iaque, o esterco do iaque, eles secam e colocam dentro daqueles fornos, na leira de centro, para esquentar o ambiente. Que cheira gostoso. Tipo jasmim. Deve ser um horror. É o jasmim. O iaque se alimentou de jasmim. Iaque é o jasmim tibetano. Uma maravilha, uma maravilha. Escuta, e falando de necrose, que a gente sempre escuta falar que as extremidades começam a necrosar, o alpinista não percebe que tem uma parte do corpo dele doendo muito? Percebe, na verdade seu corpo inteiro dói. As suas extremidades doem pelo frio. Né? Se dói o nariz, dói o lábio, dói a orelha, dói os dedos do pé, dói os dedos da mão. As extremidades doem. O que acontece é que quando congela, para de doer. Você perde a sensibilidade. Melhor. E aí, melhor. Aí cai, lógico, aí cai. Aí você esquece que aquele negócio que sua extremidade está sofrendo. A partir de 6 horas de congelamento, começa a ter morte de tecido de osso, né? Você tem morte de tecido e tal. Eu já tive, inclusive, necrose nos dedos do meu pé esquerdo, um congelamento que eu tive ao escalar Façu do Monte Aconcagua, que foi a escalada mais radical que eu já fiz na minha vida. E se você ficar muito tempo congelado, aí você começa a ter o problema da amputação, né? Vai ter que cortar. Nossa senhora. A temperatura é o que, mais ou menos? Olha, depende da altitude. Conforme nós subimos a cada... Vou botar 150 metros abaixo de 1 grau, cada 1000 metros, 7 graus Celsius, né? Então, se eu pegar uma montanha de, sei lá, 7.000 metros, você está no nível do mar a 30 graus, no cume da montanha vai estar 7 vezes 7, 49, 40 graus a menos. Então está menos 19 no cume da montanha. Nossa. Se você pegar lá embaixo, no nível do mar, entre uma tempestade ou tá no inverno, tiver 10 graus, lá em cima vai estar 49 a menos, vai estar menos 39. A temperatura padrão no ataque ao cume do Everest, que você vai pegar ali, vai ser entre menos 26 e menos 30. Essa é a média de temperatura no ataque ao cume do Everest. E o vento, né? E o vento, lá venta muito. E o vento, e não só o vento, é a hipóxia, a falta de oxigênio. Porque a falta de oxigênio não deixa você fazer as reações químicas e você não esquenta seu corpo, você não raciocina direito, você fica mais lento. Em 2005, eu cheguei a 8.300 sem oxigênio no último acampamento, a ideia era subir sem oxigênio. E aí, quando eu cheguei na barraca, estavam lá os Sherpas já com oxigênio, o Vitor estava com oxigênio, e muito vento e tal, e a gente falou, bom, não vai dar para subir sem oxigênio. E eu estava com frio. Coloquei oxigênio, em 5 minutos eu estava abrindo já meu macacão, porque me esquentei rapidinho. É muito diferente. Então, mas isso é que vocês fazem cagada, Rodrigo? Pra que ir sem oxigênio? Por que o cara... Porque o cara vai, o cara já foi 3 vezes, aí fala, não, agora eu vou sem oxigênio. Começa a arriscar. Mais um pouquinho, vou a 8.800... Não começa a arriscar, na verdade Lógico você que começa a se desafiar. Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer aquilo? Vai com esse oxigênio, é melhor. Então eu vou fazer uma pergunta. Uma das coisas mais assistidas no mundo são 11 caras de um lado, 11 caras do outro com uma bola tentando jogar dentro de uma trave, né?
Aí eu pergunto, pra quê? Eu não assisto, não. É emocionante, acendo vela, os caras brigam, os caras se matam. Mas os caras não põem num caco de vidro, vamos ver nosso limite. Pegando fogo. Mas os caras não jogam a bola, depois vai, agora vamos ver o que a gente consegue em cima do caco de vidro. Como se os caras fazem isso? Doido, os caras marcam guerra de torcida e vão lá se matar, claro. Mas é a paixão pelo futebol que faz... Pela aventura, pela adrenalina. Exatamente. No meu caso, eu acabei de dizer, é um lugar onde eu me encontro. Eu, assim, se você falar, Rodrigo, você vai morar aqui na capital, São Paulo. Cara, gosto de São Paulo, tem 1 milhão de coisas. Mas morar em São Paulo, cara, não sei. Estilo de vida, eu sou do interior. Eu não consigo. Você é de onde? Eu sou de Ibitinga, aliás, eu queria mandar um abraço pra galera lá de Ibitinga. Capital do Bordado. Capital Nacional do Bordado. É nóis, Ibitinga é nóis. Agora em julho a gente tem a Feira do Bordado lá de Ibitinga, evento super bacana, a cidade mobiliza a cidade toda. É muito legal. Tem alguma montanha que você não... Temperaturas tão baixas, como é que você bebe água? A água não congela no cantil? Isso, a água é um problema. Porque se você deixar o seu cantil ali na barraca, ela vai congelar, né? Você tá a menos 15, menos 20 praticamente o tempo todo. Então, você tem que pegar a neve, colocar na panela, derreter aquela neve para fazer a água para você consumir. E aí você tem uma garrafinha térmica ali, uma outra, e vai fazer o suficiente para você consumir ali. Não adianta você querer estocar, porque você não vai conseguir, vai congelar tudo de volta, você vai perder energia à toa. Então... outra coisa, a água ferve a 100 graus no nível do mar. Isso. E para você esterilizar a água, você tem que ferver ela 15 minutos, mais ou menos, a 100 graus. Lá a água vai ferver muito menos, porque não tem pressão. Então, ela vai chegar, sei lá, 80 graus. E você não fica fervendo a água. Então, o que acontece? Existem micro-organismos unicelulares que estão lá em estado latente há 1000 anos, por exemplo. Você derrete a água, o bichinho volta ativa, você não mata ele, aí você toma. Nossa. E aí dá zica. E aí, então esse é um outro problema de saúde pública que eu estava comentando, né? Eu posso passar eu vou passar o teu site aqui, se você se interessou por esse papo aqui, que todo mundo tá falando aqui sobre Everest. Se interessar por uma palestra também. Uma palestra também. Queria mandar a Paulinha com você pra lá. Esse livro aqui é muito legal. Ó, quem não leu, o Rodrigo escreveu isso aqui, é de 2011. 2011. Ó, tá bem. Tá aqui, ó. Rodrigo Raineri e os significados de você. Só o cu me interessa. Esse é nosso objetivo. Até o final da vida. Essa é a minha lei, Marina Mantega. Só o cu me interessa. Chegar lá é difícil. O Rodrigo, é difícil. Ele é alpinista, ele é empresário. Se você tiver interesse aí em bater um papo com ele, tem o site dele que é rodrigoraineri.com.br e o Instagram é Rodrigo Raineri, um expert. Ele já foi 3 vezes, ele já foi até o Everest, lá no cume. No cume. Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo. O papo sempre é muito bom. Obrigado aqui pelo livro dele aqui, ó. Tá aqui também à venda em todo o Brasil. Valeu. E daqui eu que agradeço. Isso. Posso mandar um abraço, pessoal? Lógico, o pessoal da Forbio, o pessoal do CPQD, tô agora segunda-feira com eles lá. O Guilherme Schmoll também, que foi um grande incentivador desse projeto. Teu livro, cara. O primeiro cara que falou, não, vai lá que eu ajudo, pode contar comigo, foi o Guilherme. Então, para todos os meus patrocinadores, essa galera maravilhosa aqui. O que é Forbio? Forbio é uma empresa que faz entrega de medicamentos especiais. Então, se você tiver qualquer tipo de problema ou medicamentos especiais, os caras são especialistas nisso. Você nunca vai deixar de tomar o seu remédio na hora que você precisa. Entendi. Em qualquer lugar que você tiver. Então, os caras estavam lá no Everest, os caras estavam cuidando de mim. Foi muito bacana. Obrigado pelo pessoal da Forbio. E pra vocês aí, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Obrigado pra você. Entra lá no site, tem mais informações. Daqui a pouquinho a gente volta com os Boeings caindo. Você que está indo para o aeroporto agora, pelo amor de Deus. Se for um 737, foge. É mais seguro você subir no Everest do que entrar no 737. Sem dúvida. Aguarde. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores. Depois de falar dos perigos do nosso Everest, nós temos aqui um assunto muito sério que está acontecendo na aviação. E nós vamos destrinchar aqui porque estamos recebendo ele, que é um expert na aviação. E ele tem no YouTube, ele tem um canal muito bacana chamado Aviões e Músicas. Temos aqui, senhoras e senhores, Lito Souza. Aê! E tem um livro aqui também, que é Onde Morrem os Aviões. Tá aqui, ó, na minha mão. Tá à venda também no site. No site, isso. Muito bem.
Bom, você sabe que um dos maiores fake news que existem é que Santos Dumont, um brasileiro, inventou o avião. É uma maior mentira já contada que até hoje nós brasileiros ficamos repetindo esse fake news, né? Isso. A gente mente, fala, não, Santos Dumont, tá, não sei o quê. Isso é um fake, é uma mentira, né? Você sabe que você falou aí que é um canal muito legal de aviões e músicas, e eu tenho pouquíssimos haters. Ah, é? Mas no vídeo que eu falo, quem voou primeiro, eu tenho hater naquele vídeo, porque a gente tem que falar a verdade, né? Sim, claro. Doa quem doer. Sim. E eu falo lá que não foi Santos Dumont quem voou primeiro. Entendeu? E aí entra aquelas questões, um foi catapultado, até pedra voa quando você catapulta. Isso. Mas aí ninguém vai ler a história que aquilo não era uma catapulta, na verdade. Então tem várias documentações. Então, entra lá, porque essa história é muito interessante, né? Tanto é que o avião do Santos Dumont é um trambolho, é um avião ao contrário, é uma gambiarra. Seria como um Pino T que o brasileiro inventou, um carro a álcool. O brasileiro faz essas gambiarras. Mas você entra lá no canal dele que tem toda a explicação sobre o 14 bis, que você entende muito de aviação e tá falando sobre isso. Agora, Lito, me fala uma coisa. O 737, hein? Que cagada, hein? Pois é. É uma cagada e, na verdade, não é o avião em si que é a cagada. A cagada mesmo está no gerenciamento da Boeing para o projeto desse avião. O que acontece é o seguinte, existe uma concorrência muito grande na aviação entre dois fabricantes. E o Airbus, que é o concorrente direto da Boeing, eles lançaram um avião muito bom e a Boeing teve que correr atrás. Como é que a gente faz isso? E criaram o MAX. Sim. E quando o MAX nasceu, o projeto dele, nenhum engenheiro faz um avião para ser inseguro. Eles fazem tudo certinho. Transporta 6 bilhões de pessoas por ano, sem acidentes. Então o negócio é bem feito. E o projeto dele saiu certinho. Mas em algum momento da história, que ainda está sendo investigado lá, alguns gerentes de projeto tomaram ações que não deveriam. Inclusive tiraram um dos sensores, porque precisa de 2 sensores para o avião se proteger. Vamos falar devagar. Então, mas deixa eu falar pra você que eu sou assim mais burraldo. Eu falo assim de uma maneira mais burra. Que aí o nosso querido público A e B, o analfabeto e burro, ele consegue entender. Que você entende muito. Você entende muito. O que eu senti é o seguinte. O cara tinha o 737, que é o avião de maior sucesso do mundo, tal, e não sei o quê. Sim. E ele precisava dar uma melhorada naquele avião. Sim. Ao invés de fazer um avião novo, com um projeto novo, ele pegou a carcaça do antigo e colocou o motor maior, ele colocou, porque ele tem mais autonomia. Sim. Hoje em dia eles precisam de autonomia, precisam de avião. Ele colocou um motor maior e falou, bom, eu vou resolver isso aqui no computador. Pra quê? Para ele não estolar, né? Estolar é quando o avião não tem mais sustentação. Eu entendi mais ou menos isso. Ele falou, não, o computador ele vai ler isso aqui, vai entender o projeto e vai se resolver no ar. Ou eu falei merda? É quase isso. Quase Porque, veja bem, a gente não pode falar que só pegou a carcaça do 737, que é realmente um projeto antigo, 1959, por aí. E porque a Airbus fez a mesma coisa. O avião concorrente direto é o avião de 1982. Que foi que é o Airbus A320 Neo. O Neo? É o Neo. O Neo, ele é um avião, é o mesmo A320 normal com motorização nova. Aí a Boeing quis fazer a mesma coisa. Só que pelo fato do projeto do 737 ser muito mais antigo do que os anos 80, que era o da Airbus, o avião era mais baixo. Então, como é que você coloca um motor maior em um avião que é baixo? Senão o motor vai ingerir toda aquela sujeira da pista. Tem que ter uma distância mínima do chão. Como é que resolve isso? Vamos aumentar o trem de pouso do avião e está tudo resolvido. Só que quando você aumenta o trem de pouso, ele não cabe mais dentro do alojamento onde ele cabia do tamanho normal. E você não consegue mudar o tamanho de um alojamento. Então eles deram um jeitinho. Vamos trazer o motor um pouquinho mais para frente e para cima. E aí resolveu o problema, o motor ficou com a distância do solo. Mas aí criou um problema inesperado, aerodinâmico, que é, em determinadas condições que não acontecem normalmente em um voo, se o piloto acelerar muito o motor, o avião tem uma tendência de ele levantar o nariz. E isso é ruim para a sustentação, porque existe um limite de sustentação, é um ângulo que a asa pode ter para manter o avião voando. Eles falaram, putz, tudo bem que é uma condição rara, mas a gente tem que certificar o avião para ele ser 100% seguro. Então, durante esse processo, vamos criar um software
que vai abaixar o nariz do avião, mesmo se o piloto não fizer nada. Aí foi uma decisão acertada. A cagada foi que eles não avisaram para os pilotos isso. Não fizeram o treinamento. Não fizeram, e não precisava. Na visão da Boeing, não precisava, porque como era um sistema transparente, para que você vai falar para um piloto, ó, se você voar naquela condição raríssima, aí o negócio vai entrar. Pô, mas é raríssimo, o piloto não é suposto entrar naquela condição, então deixa assim mesmo. Se um dia acontecer como aconteceu com o voo da Air France aqui, no litoral do Brasil, aí o sistema vai entrar e vai proteger o avião e a gente vai salvar vidas. Essa era a filosofia por trás do negócio. Filosofia boa, só que no decorrer do projeto, ele não ia fazer só isso. Aí foi quando umas decisões gerenciais começaram a mudar o projeto para não ser só nessa condição raríssima. Ele também iria atuar em baixas velocidades, protegendo o stall também em baixa velocidade. E aí entrou o problema, porque um dos limitadores de baixar o nariz era uma força G. Força G é o seguinte, você já percebeu, quando você acelera seu carro, as costas não encostam no banco? Isso é uma força G. Então, se tivesse uma força G elevada, o Max ia corrigir. Mas aí isso não aconteceria em baixa velocidade. Aí os engenheiros, então vamos tirar essa força G da equação. Aí ferrou. Porque é o que aconteceu nessas duas decolagens que a gente viu aí. Tudo bem que ainda não tem o relatório final dizendo que é só isso. Existe também um componente humano nos acidentes, tá? Não é só o sistema que está errado. O sistema está errado é fato. Mas sempre a culpa é do piloto, né? É assim. As companhias são bem malacas nesse aspecto, existe né? esse aspecto também, mas não é uma coisa só que faz um avião cair. E o grande exemplo, no caso da Lion Air, não é da Etiópia, ela Tem da Etiópia Indonésia. Isso, Indonésia. No dia anterior, o avião deu exatamente o mesmo problema e ele não caiu. Então existe um componente humano também no cockpit, a maneira de você gerenciar um problema que pode levar a um acidente ou não. Quando você alinha essas coisas erradas, aí o acidente pode acontecer. Eu tô com cagaça. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, mas ontem, essa semana, saiu uma notícia dizendo que os caras viram um monte de peça, não só do Max, né? Que é o mais novo, né? Esse Max é o mais novo. Inclusive faz voo para os Estados Unidos que ele é mais econômico. Isso, ele faz São Paulo, Miami sem direto. Isso. Do álcool. Então, e falaram que tem mais algumas peças ali que eles estão descobrindo agora. O que são essas peças? Então, quer dizer, 737... Então. Atenção, turma. Ó, muito perigoso. Fazer agora o terror aqui da comunicação. Pelo amor de Deus. Deixar a turma nervosíssima. O 737 está muito perigoso. Muita hora nessa calma agora. Vamos lá. Mas, então, meu, é o seguinte, brincadeira, viu? Esse tipo de defeitos que são encontrados em aviões, eles acontecem sempre. A indústria, você coloca o avião para voar e você fica o tempo todo investigando ele para ver se alguma peça vai dar problema ou não. E no 737 foi descoberto isso, como já descobriu há 2 anos atrás, há 4 anos atrás. É um processo de melhoria constante. A diferença é que agora foi super noticiado porque o avião está nas manchetes. Entendi. Aí, se ele furar um pneu numa pista, vai dar manchete na CNN. O 737 furou um pneu na Bahia. Entendeu? Ele tá nas manchetes. Então, qualquer coisa, inclusive isso, que é um processo normal de você encontrar falhas em componentes, é noticiado como a Boeing está acabada. Pô, é uma empresa de 100 anos que só de 737 tem mais de 10.500 fabricados. Nossa. Aí você pega uma razão de acidente com 737, ela é exatamente a mesma de um Airbus dos anos 80. Então um avião não é inseguro. As estatísticas mostram isso. Mas eu entendo também que a imprensa está com os holofotes em cima da Boeing. Qualquer pum que o CEO da Boeing dele vira notícia, entendeu? Vocês manjam muito. Você tem um canal, né, que você fala, daí tem uma coisa que é o seguinte, quando você tá dentro do voo, tem turbulência, e eu sempre olho pra aeromoça. Eu vejo muito a aeromoça. Lógico. Falo, se ela tiver com medo, e que a aeromoça, ela disfarça muito bem. Né? Quais são as regras pra você saber se deu cagada mesmo no voo? Porque às vezes tem uma queda livre, sabe que tem aquela queda, e o cara fala, não, isso aí é diferente temperatura. É normal. Então, são duas coisas aí. A primeira é o seguinte, se você já tem medo, e você olhar para a comissária de bordo na hora da turbulência, você, com o seu medo, você vai ver ela em pânico e de repente ela está só fazendo uma palavra cruzada ali no celular dela, entendeu? Então isso já é um componente. Você nunca vai ser avisado de que está tendo uma cagada.
Nunca. Não dá tempo. Acidentes são imprevisíveis. O que acontece, às vezes muita gente entra em pânico, é só aquele lá do voo da Varig que rezou. Cara, rezou junto, Como é que ele chama? Comandante Garcês. O comandante Garcês, ele se perdeu. Pediu pra galera pegar a mão de um do outro. Comandante Garcês é um terrível. Ele se perdeu com o avião. Ele ia pro Pará, foi parar não sei onde. Aí abriu e falou: olha, gente, é o seguinte. Tô sem combustível. Estamos aqui em cima da Só um milagre. Da mata amazônica. E seja o que Deus quiser. Ave Maria. Imagina se você tá lá. Maravilhoso. Maluco, uma Garcês. O Garcês, ele falou pro copiloto dele, porque o copiloto tava puto, né? É o Cláudio Zilli. Ele tava falando, quando eles se perderam, o Zilli percebeu a cagada. E falou, vamos voltar. E o Garcês, não, se eu voltar eu perco o emprego. Nossa. Então, aquele foi um momento decisivo no voo, que ele preferia perder a vida do que perder o emprego. Vê que coisa maluca, né? Maluco. E quando eles já estão chegando, para o motor, apaga uma parte do avião. Parou o outro, apagou o avião inteiro. E os caras estão no meio da floresta amazônica de noite. É igual você tá no oceano de noite, você não enxerga nada, você não sabe onde vai pousar. E ele fez um pouso perfeito, mas momentos antes de tocar na copa das árvores, ele fala pro copiloto assim, fala, pô, cara, foi muito bom te conhecer. Nossa. Eu fiz a cagada, desculpa aí. Ai, que horror. Ô Lito, Felizmente morreram poucas pessoas, né? Aproveitando, falando de caixa preta, e qual é a frase, quais são as expressões que os pilotos mais gritam? Vai dormir. Tá Não, isso caindo. Ai, meu Deus, Eu nem assisto esses canais de YouTube que ficam mostrando preta. caixa preta, cara. É por isso que não colocam câmera, sabia? Porque se vaza áudio hoje em dia, imagina a imagem se vazar. E imagem seria um negócio importante para definir o que acontece no cockpit na hora de um acidente. Mas acho que o cara grita, né, cara? Ai, meu Deus. Não tem muito o que fazer. Alguns tentam, eles lutam até o final para controlar uma situação que está incontrolável. A gente pode até falar não sei se vai falar do acidente com... Desse acidente que teve agora, Sim. com o cantor, né? Isso. O Gabriel Diniz. Então, tudo aponta para, novamente, erro humano. É assim, a aviação, é muito importante falar isso, assim, para uma audiência que tem o pânico. A gente não tem só um tipo de aviação. A gente tem 3 tipos de aviação. Existe a aviação comercial, que é essa que você vai lá, compra o ticket e ela te leva de ponto A para B com o mesmo número de peças do seu corpo que você entrou no avião. Essa é a aviação comercial. A taxa de acidente é baixíssima na aviação comercial. Existe a aviação táxi aéreo, que é a aviação que os artistas fretam um aviãozinho, os políticos, Eduardo Campos, Teori Zavascki, é táxi aéreo. Existe a aviação particular, que seria equivalente a o seu carro. Você compra o seu carro e você não compra o ônibus da Cometa. Só que quando você desce a serra para a praia, você vê os ônibus da Cometa tudo descendo ou subindo sem quebrar no acostamento. Mas carro você vê tudo parado lá com o motor aberto, saindo fumaça no verãozão. Por quê? Porque o cara que toma conta do carro dele... Manutenção. Manutenção. Ele vai no Zezinho da esquina, que é mais barato do que na concessionária que troca todos os filtros certinho. Então, o avião comercial, a gente troca tudo certinho, porque tem que trocar. Eu sou responsável pela segurança de um avião comercial. Então, eu faço certo. Quando a gente vai pro lado particular, aí o cara, pô, isso aqui é mais barato, isso aqui eu posso trocar daqui a pouco. E os pilotos também não têm o mesmo nível de treinamento que de uma empresa comercial. O resultado é que, vez ou outra, acontece acidente. Só não acontece muito mais porque o avião é muito seguro. E no caso desse acidente aí do cantor, aquele avião não tinha condições de voar sem ter uma visibilidade do horizonte. Estava sem teto. Isso, somente voo visual. E para onde eles estavam indo, tinha formações e estava chovendo. A chuva em si não é um problema desde que você consiga ver o horizonte. E ele pede, momentos antes de terminar a comunicação, ele pede para o controle de tráfego aéreo desvio de formações, ou seja, ele não quer entrar em nuvens. Mas isso já tinha que ter sido planejado antes da decolagem. Antes da decolagem, você já tem que saber como você recebe um mapa da meteorologia. Isso, né? tudo. Então você planeja assim, poxa, eu tenho... Porque eu digo que a gente tem um princípio na aviação, o princípio vai dar merda. Então você sempre trabalha com o princípio vai dar merda. Você não pode decolar no limite. Você sempre tem que ter um escape, porque não tem acostamento lá em cima, você parar o carro.
e parece que ele entrou em condições não visuais. E quando você entra numa situação dessa, o homem não foi feito para voar, o ser humano não foi feito para voar. Então os nossos sentidos se enganam completamente dentro do avião. E por isso que às vezes você tem essa sensação de queda grande. O avião desce 30 centímetros, você sente como se fosse 5 metros. Isso é a força G agindo no teu corpo. Um exemplo, se eu te colocar dentro de um carro, coloco uma venda no seu olho, saio andando numa estradinha, se eu fizer curva para a direita e te perguntar, para que lado eu estou fazendo curva? Você vai saber. Se eu te botar num avião, ele tá voando, eu coloco uma venda, o piloto faz uma curva para a direita, eu te pergunto, para que lado tá fazendo curva? Sabe o que você vai responder? Não tá fazendo curva, tá subindo. Porque então, é o que o teu corpo sente. Então, mas ele perdeu a orientação, né? Perdeu a orientação. Então, mas ele tem um instrumento no... Então, você fala que foi inábil. Só ter os instrumentos não significa muita coisa. Você tem que saber identificar os instrumentos. Por isso que existe qualificação para piloto voar por instrumentos e qualificação para voar visual. Existe um teste muito legal, tem um vídeo no YouTube que mostra isso. Eles pegam 15 pilotos que só voam visual. E o cara sabe, hein? O cara é piloto. E coloca dentro de um avião, de um simulador de voo, e faz a condição de repente fechar na frente do cara. E na média, em 172 segundos, o cara derrubou o avião. Entendi. Foi mais ou menos o que aconteceu com o John Kennedy lá? Foi. Que aconteceu com ele. O John Kennedy também foi espacial. Porque ele estava sozinho, né? Ele não tinha muita experiência em pilotar, fazer voo solo, né? Que ele chama. E foi a mesma coisa que aconteceu com o piloto do Teori Zavascki. Um cara super experiente, e que a gente sabe na aviação, quando a gente estuda acidentes de avião, a experiência, às vezes, ela é contrária ao que você quer. Porque você começa a desafiar mais. Porque ali é um lugar perigoso, né? Todo mundo sabe que ali é onde ele estava querendo descer, se não me engano, era em Paraty. É um lugar que não é muito fácil ali de descer. E estava totalmente fora das regras do voo visual. Tipo, é 1.500 pés de visibilidade, de teto, tem que ter em Paraty para pousar. Tava com 150, tava com 10%. Mas como o cara sempre voava para lá e conhecia muito, aí você entra num processo que a gente chama de normalização de desvios. Você se acostuma com aquilo, nunca deu nada, nunca vai dar nada. E aí você perde, de repente, com um puta de um juiz que tá lá atrás, e aí entra tudo numa teoria de conspiração, de que foi sabotagem. Mas tem muito isso, né? Avião, papo pra quem tá indo pra Congonhas e Guarulhos agora, eu tô me cagando. Você vai pegar um aí pra Manaus. Quinta-feira, Manaus, que é longe. Frouxo. Por um acaso é um avião aí. É mito o lance de que... raio derruba, ou então turbulência derruba avião, isso é mito, né? É mito. Turbulência derrubou avião nos anos 20, 30. E raio também. Mas hoje em dia os raios é quase diário o avião é atingido por raio. Mas e a mudança climática? As tempestades cada vez mais fortes. Isso vamos falar no próximo bloco. Aguardem. E agora as tempestades são muito maiores. Então eu pensaria bem antes de qualquer... De voar. Tá chovendo, Tá com medo, As pedras. A probabilidade de que uma vez eu tava viajando. É porcentagem. O único problema para a chuva no avião é se o avião for de papel. Se ele não for, não tem problema nenhum. Você sabe que uma vez, cara, eu quase morri de medo. A gente foi fazer um acho que era Ji-Paraná. Nossa. Não, ia descer lá em Porto Velho. Eu não lembro onde que era. Era Manaus, Porto Velho. E aí era um aviãozão antigo da Varig e tal. Sou tão velho que eu viajava de Varig. E a gente tava no voo, tava o bola, eu não sei o que era, era meio do pânico. Tava lá, e aí tinha aeromoça, tal, não sei o que, vai lá, tal, vai lá na cabine, não sei o que. Aí eu fui lá, falei, legal, tal. Aí eu falei, mas e aí, como é que é o negócio? Eu falei, não, aqui a gente vai seguindo o Rio Madeira. Eu falei, mas não tem radar? Não tem um GPS? Eu falei, não, eu vou olhando o Rio Madeira. Você vai ver que daqui a pouquinho Porto Velho... O que eu rezei naquele voo? Tá louco, meu. Cara, e olhando o Rio Madeira pra descer lá. É nada. Juro por Deus. Não, mas nessa época era assim mesmo. Tá louco. Eu queria muito. Então, por isso que o Garcês se perdeu, porque nessa época era assim. Agora não é mais, obviamente. Tem Waze no avião. Tem Waze. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou mais uma vez indicar. É muito legal o canal do YouTube do Lito Souza. Daqui a pouquinho eu quero saber como é que ele se apaixonou pela aviação. Já a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Remove a minha pedra, me faz
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje temos um expert aqui, tem um canal muito bacana, faz muito sucesso no YouTube, que é o Lito Souza. Você tem muitos fãs. Tenho. Chegando em 1 milhão de inscritos. 1 milhão de inscritos. Chama-se... Isso. O canal chama-se Aviões e Músicas. E tem o livro Onde Morrem os Aviões, que é uma aventura que ele teve na África com os últimos aviões da Varig, que tiveram lá no continente africano. Está à venda em todo o Brasil. Tá aqui, ó. O livro é Onde Morrem os Aviões. Ô, Lito, deixa eu falar uma coisa que a gente nunca falou aqui, que a gente não falou nesse papo, que a gente tá falando de piloto, de erro humano e tal. Mas a gente tem que... Acho que você vai concordar comigo que, porra, todo cara da aviação, ele tem muito orgulho daquilo e é muito apaixonado por aquela profissão. Eles têm muito orgulho daquilo que eles fazem, né? A gente costuma dizer que quando você entra na aviação, você é picado por um mosquito que tem um vírus que se chama Aerococcus. E não tem cura. Você se apaixona pela aviação de tal maneira e você aprende muita coisa com a aviação. Tá? Né? Inclusive de fatores humanos, que a gente trabalha muito. Assim, a máquina, ela é praticamente... É quase perfeito um avião. Um avião não cai nunca, ele foi feito para não cair. A gente fala que ele é derrubado. Então precisa ter um fator humano que leve a um acidente. Uma falha estrutural no avião pode levar ele a um acidente. Mas as falhas estruturais ficaram lá para os anos 40, 50. Depois que a tecnologia, a engenharia evoluiu ao ponto desses aviões que a gente voa hoje, você não escuta falar em falha estrutural em avião. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. É que eu ouvi dizer aí que questão de pouso, né? Que tem a galera, quando pousa e dá aquele trancão, todo mundo, nossa, o cara comprou a carteira e tal, e tem aqueles pousos mais suaves. E eu ouvi dizer que os que dão uns trancos assim é a melhor maneira do que aquele pouso mais suave, porque parece que vai acabando a pista, não tem como o cara arremeter se precisar. É verdade isso daí, não? O pouso que a gente chama pouso técnico, ou se você fizer um pouso com piloto automático ou pouso técnico, ele vai ser mais duro. A pancada dele vai ser mais dura no chão e existem motivos para isso. O pouso manteiga, que a gente fala, é só um preciosismo do piloto. Assim, putz, eu fiz um pouso manteiga. Mas ele não é que ele seja inseguro. O outro é mais seguro. Ah, sim. Então... Com um pouso... Jogar o bicho. Jogar, lá, 747. Assim, tipo, foi. Você já viu a pista de aeroporto, né? Ela é grandona e tem aquelas saídas, que são as taxiways, né? A pista de táxi. Quando o piloto já vai pousar o avião lá longe, ele fala, eu vou sair na primeira, ou na segunda, ou na terceira. Se ele fizer um pouso manteiga, ele não vai sair na primeira nunca. Porque o avião, ele demora para chegar no chão. Se ele pousar técnico, ele sai na primeira. Entendeu? É mais ou menos isso. Mas em questão de segurança, o que modifica? Dificilmente você vai ver um pouso manteiga em pista curta. Ou quando tem uma condição de vento muito forte. Vai ser pouso técnico. E aí deixa o passageiro... O passageiro tá lá para estar vivo na saída do avião. É para isso que interessa. É uma vida muito dura, né? E o pouso perfeito é aquele que o avião dá para usar novamente. Tem o filme do Denzel Washington, O Voo lá, porra. Esse filme é maravilhoso. É bom. Puta mentira. Mas é mentira. O avião. Não, mas é mentira. É mentira. Isso aí nunca aconteceu. Ele não salvou todo mundo. Falam que a história é verdadeira. Claro, não, mas tudo bem. Tem doping pra piloto, porque o cara tomava um iscão, né? Então, porra, a vida do cara... Iscão não, cocaína. Cheirava pra cacete. A vida do cara tá longe da família o tempo inteiro, né? Os caras, como é que funciona? Não, isso também aconteceu bastante nos anos 70. Hoje ainda existem casos não de alcoolismo em si, porque tanto o mecânico quanto o piloto somos testados quanto a álcool e uso de substâncias não aprovadas. Somos testados anualmente quanto a isso. Piloto acho que é uma vez a cada 6 meses, mecânico é anualmente. Mas nos anos 70... e eu tava falando agora, né? Alcoolismo, assim, às vezes o cara exagera numa balada e ele vem pro aeroporto... Viradaço. Meio bêbado. Azedo. Mas aí existe o sistema de controle, que tanto os comissários de bordo quanto a pessoa que vai voar com aquela pessoa no cockpit, pode ser o copiloto ou o comandante, vai perceber isso e o voo não acontece. Aí você vê na imprensa assim, piloto pega o bêbado no cockpit. Falei, beleza, o sistema tá funcionando. O problema é piloto pega o bêbado voando. Aí ele mede lá o Blue Label. Mas pegou antes de decolar, tá beleza. Entendi. Ô, Lito, e a gasolina azul, hein? Eu comprei um fluido de isqueiro que tava falando que era gasolina azul e ela é muito cheirosa, muito perfumada.
causa danos ao cérebro inalar gasolina azul? Nossa. A da aviação é verde, ela não é azul. Ela é a verde. Ela tem alta octanagem, ou seja, ela riscou um fósforo a 1 metro, ela já pega fogo. Qual o preço do litro dessa gasolina de aviação? Aí você me pegou, porque eu não pago, né? Então, eu não sei. Mas tá aí uns 5, 6 reais o litro. Tem subsídios pesados nela também, né? O avião gasta muito combustível. Agora, o avião comercial não usa gasolina, tá? Usa querosene, né? Querosene, é querosene de aviação. É como se fosse um óleo diesel, só que com alguns aditivos. E esse é bem mais barato. Porque você pega um voo daqui para Miami, daqui para Chicago, por exemplo, são quase 90 toneladas de combustível que vão nas asas. Porra. É muita coisa. Mas tá falando de dinheiro, o Richard Branson, o dono da Virgin, ele falou que quer ficar milionário, vira dono de uma companhia, porque você vai de bilionário, você vira milionário. Por que o cara tá fechando, deu o problema da Avianca, por que os caras perdem tanto dinheiro, cara? Cara, Eu já parei para analisar isso, eu não cheguei a uma conclusão ainda, mas realmente é muito difícil você manter uma companhia aérea. Você pega os balanços aí da Gol, da Azul, principalmente aqui no Brasil. Nos Estados Unidos as empresas dão lucro. O problema é que a margem de lucro de empresa aérea é muito baixa, é 7%. Então você de repente arrecada 7 bilhões de reais e vai ter 1,4 milhão de lucro, entendeu? Eu acho que esse problema é a logística. Imagina, por exemplo, uma empresa mundial. Imagina, sei lá, uma empresa aí, American Airlines. O cara ele tem escritório no Brasil, aqui no Brasil é outra legislação, tem outro sindicato, aí ele tem na Indonésia, tem outro sindicato. É uma coisa monstruosa, é globalizado. Então deve ser difícil O preço do combustível aqui é um, do outro lugar é outro, tal. E você pega, por exemplo, as empresas nacionais, ela te vende o bilhete em reais. Então você compra um bilhete hoje para viajar daqui a 3 meses. Em 3 meses ela não sabe quanto vai estar o preço do combustível lá na frente, porque o combustível varia com o valor do petróleo. Então ela tá te vendendo um bem que ela só vai entregar lá na frente, sendo que daqui 2 dias antes de voar você fala, puta, meu cachorro morreu, não vou mais. E puta, é difícil manter uma empresa aérea, é muito complicado. Agora, qual que é o mais seguro, Boeing ou Airbus? Qual que é mais seguro? Qual empresa é mais segura de você os dois passam pelo mesmo processo de certificação. Existe... Se você quiser hoje abrir uma empresa para construir um avião, você vai ter que seguir padrões bem rígidos de como o avião tem que ser construído. Ele tem que suportar tanto de G, ele tem que ser... tem que fazer curva, se o piloto soltar o volante, ele tem que se estabilizar sozinho. Então, você cumpriu todos esses fatores, sendo Boeing ou Airbus, aí vai para o certificador. O certificador vai fazer todos os testes que ele faz nesse avião A ou nesse avião B. Então, os dois são seguros do ponto de vista da certificação. O A380 agora vai parar de ser fabricado. Sim. E, teoricamente, ele era um avião extremamente seguro. Por que ele tá parando de ser fabricado? Porque é um trambolho. Não, quem quer aquele avião? Cheio. Aqui vive cheio, puta trambolho, aqui não tem nem aeroporto. Você pensa, um dos maiores custos de empresa aérea depois de combustível é tripulação. E, porra, você tem que levar 8 pilotos no Airbus A380, porque ele faz voo muito longo. E mais 50 comissários lá dentro. Então o custo operacional dele é muito alto. Aí por isso que tá parando. E só os árabes. Os árabes são donos do petróleo, então eles têm esse avião pra caramba. Tem muita gasolina lá pra queimar, né? Por que você se interessou por isso, Lito? Por aviação? Você é piloto? Não, eu sou mecânico. Eu conserto aviões. Que interessante. E como é que você começou a gostar da aviação? Na verdade, foi falta de escolha, eu acho. Ou melhor, eu morava no Guarujá, em Vicente Carvalho, de frente para o Porto de Santos. E eu amava navio e eu queria ser engenheiro naval. Só que a minha família não tinha dinheiro, porque engenharia naval era só no Rio de Janeiro. Aí eu estava fazendo o ensino médio, né, na época. Nem chamava ensino médio, né, naquela época. Mas tinha opção quando chegava no segundo colegial, no terceiro colegial. Você podia fazer magistério, contabilidade ou manutenção de aviões. Falei, vou fazer esse aqui, porque eu não quero ser professor nem mexer com contas. E aí entrei nesse curso de manutenção de aviões, na base aérea de Santos, que tinha um convênio entre a Força Aérea Brasileira e essa escola que era estadual.
E aí eu fui, e aí o cara começou a explicar sobre motor de avião, como é que o avião voava, aerodinâmica, aí eu fui picado por aquele mosquitinho, e aí me apaixonei por avião de uma maneira e aí comecei a estudar. Como eu gosto muito de aprender sobre as coisas, falei, bom, não vou ficar só nisso, eu quero aprender mais e mais e mais, e aí comecei a estudar aviação, e hoje em dia eu estudo o fator humano que leva a um acidente. Você se especializou nisso? Isso, eu dou curso, inclusive, de fatores humanos. Na psicologia da cagada. Porque o elo fraco na aviação hoje em dia é o ser humano. Como eu falei, o avião está quase perfeito. Aliás, tem até aquela piada que dizem, né, que o avião do futuro vai ter o piloto e um cachorro no cockpit. O cachorro é para morder o piloto se ele for fazer coisa errada. Entendeu? Porque os aviões estão atingindo esse nível de perfeição. A questão é, se a gente sabe que o ser humano erra, como é que a gente previne que o erro dele leve a um acidente? Essa é a grande beleza da coisa que eu ando estudando hoje. Eu posso até um exemplo aqui. Aconteceu uns anos atrás, um avião saiu da Europa para os Estados Unidos e chegou com as 2 tampas de óleo do motor abertas. Ou seja, isso não pode acontecer. Ele deu baixa pressão de óleo em voo, mas não precisou desligar os motores em voo. E aí, quando você vai investigar, você descobre que o mecânico que estava fazendo aquilo, ele estava em processo de divórcio com a esposa dele. Então ele subiu no motor para botar óleo e toca o telefone dele. Putz. E é a mulher dele enchendo o saco. Ele desce da escada e largou a tampa lá aberta. E aí ele vai pro outro motor, achando que fechou aquele. E a mulher tá no ouvido dele lá. Aí fez a mesma coisa no outro. Abriu, colocou óleo e desceu reclamando. E aí passou, o avião decolou desse jeito. Aí a indústria agora tem um problema. Como é que a gente previne que a distração, o celular hoje é a maior distração que a gente tem na vida, né? No WhatsApp. Como é que a gente previne que um erro desse cara não cause um acidente? Contrata só solteiro. Não, sabe, no primeiro momento... fica chavecando aeromoça. No primeiro momento, a aviação falou, pô, a gente não pode mudar um projeto de avião agora, então vamos cuidar da parte humana. A partir daquele dia, todos os voos que faziam cruzamento de oceano, ele precisava de 2 mecânicos para ver óleo. Um via um motor, o outro via o outro. Então você está cuidando do erro humano, porque se um cara está divorciando, a chance do outro também estar no mesmo dia é muito menor. E é assim que a gente vai cuidando, vai criando redes de segurança para que a aviação continue segura, mesmo com erro humano. Então, quer dizer, essa conversa que eles falam, né? Que hoje em dia, você está falando, pô, o ano passado viajou 7 bilhões de pessoas viajaram, né? Que é o quê? É quase a população mundial, né? Por aí. Muita gente. Muita gente não teve uma morte. Mas eles falam ao mesmo tempo que, como aumentou muito o número de voos, cada vez os pilotos são menos experientes. Mas você acha que a tecnologia supre isso? Esse é um debate interessante. A tecnologia, ela supre essa parte. O que a gente tem hoje é como é que a gente consegue manter o piloto proficiente quando a tecnologia falhar. É como você comprar um carro automático e pegar o Trânsito São Paulo. Você nunca mais vai trocar, não vai ficar cambiando o carro mais. Só automático, beleza. Aí digamos que um dia aquilo falhou e você tem que ir para um carro... Você até esquece como é que troca a marcha. Então é isso que a gente precisa cuidar, porque o nosso cérebro, ele acostuma com uma coisa fácil. E se você perder a maneira de fazer as coisas à moda antiga, é quando entra a possibilidade de acidente. Na hora que resolverem essa questão... Aí tem até a questão dos passageiros também. Você entraria num avião que não tem piloto? Não sei não. Mas porque a gente entra no metrô. É muito confiável, né? A gente entra no metrô, né? Sim. E o carinha que tá lá no metrô, ele não tá pilotando realmente. Eu não sou medrosa. O Lito, e o mistério do Triângulo das Bermudas? Existe algo de sobrenatural? Não, o pica-pau. Ele quer saber se dá parte. Dizem que os reloginhos começam a girar. Por que não acontece hoje? Porque os equipamentos estão mais modernos? Então, é que existia muita fábula nessa época, né? O cara... os instrumentos eram uma porcaria nos aviões nessas épocas. E aí o cara se perdia mesmo e caía, mas ele caía não só lá no Triângulo das Bermudas, ele caía lá na Índia, caía em tudo quanto é lugar. E por algum motivo, o Triângulo das Bermudas ficou famoso.
Mas é só isso. E aí virou filme de Spielberg. Aí a mídia... Mas tem o 370, né? Que é o da... da Malásia. Da Malásia. A Malásia dá uma sumida no mapa. Aquele é um mistério, né? Aquele é um mistério. Aquele é um mistério. Ele só vai pelo lado da conspiração. Mas tem outro de ver OVNI mesmo. Outra coisa que é mito ou lenda, sobrevoar a aurora boreal, diz que é não sei quantos raios-x, que é uma coisa que dá câncer. Raios gama. Isso. É verdade mesmo? É verdade. Os pilotos que voam cruzando os polos, ele tem um adicional maior de salário por causa da exposição e ele aos pode, raios e ele gama. pode diminuir o tempo de voo, assim? Não, ele tem só adicional de periculosidade, de insalubridade. Problema de câncer de pele? Isso, câncer de pele. É porque assim, a gente aqui no chão, a gente está protegido pela atmosfera. Os raios gamas vêm para cá também, mas aí as moléculas de ar que são maiores e ele não te atinge com a mesma força que quando você está lá em cima. Para o passageiro voar, sei lá, eu faço um voo por mês, mais ou menos, voando 10 horas para os Estados Unidos. Eu vou constantemente para os Estados Unidos. E a minha exposição seria mínima. Para o piloto que está fazendo isso direto, é equivalente a ele fazer uma tomografia computadorizada uma vez por semana. Caramba. Então é uma exposição muito alta de raios gama. Muito bem. Bela aula, hein? Bela aula. Nós vamos fazer um especial aqui, espero que você volte aqui. Opa. Que é para quem tem medo de avião. Mamona. Opa. Hoje nós tacamos o terror. Tu vai estar assustada. Nós vamos fazer um programa especial com o Lito, que é para quem tem medo de avião, perder o medo de avião no programa. Vamos fazer esse especial, tá? Queria agradecer sua presença, obrigado pelo livro. Eu que agradeço. Tá à venda em todo o Brasil, essa aventura dele é muito legal, é Onde Morrem os Aviões, que são as carcaças que os caras não querem mais a companhia, vai tudo pra África. E ele teve a oportunidade, você viajou com aquela Lockheed, aquelas... Lockheed Electra. Nossa senhora, hein? Quadrimotor de hélice. Aquilo era tinha uma salinha atrás. Tinha o lounge. O lounge. Eu conto no aquilo livro balançava. A ponte aérea, o que balançava naquela época era um avião de... E o que o passageiro ficava... Avião da guerra, né? Tem um minutinho aí só pra falar do... Claro. São 4 hélices girando. Então isso cria uma ressonância na cabine. E aí os caras tentaram arrumar um negócio que sincronizava as hélices para diminuir o barulho. Mas não conseguiram muito fazer isso direito. Então os passageiros enjoavam muito nessa... Eu enjoei indo para África, porque era um voo muito longo. Que avião? Qual é o... Electra. É o que voava na ponte aérea. Electra era um avião da ponte aérea, eram quatro motores. A hélice. Mas era um avião parrudão, né? Aqueles aviões da Segunda Guerra. Você não é lá Guerra. de Porto Alegre? Não. Mas ele fala viado, né? Mas é viado. É de lá. Muito bem. Ó, mais uma vez, eu gostaria de convidar todo mundo. Eu tive a oportunidade, ontem à noite eu fiquei dando uma fuçada lá para conhecer mais o trabalho do Lito Souza. É muito legal. No YouTube dele tem mais de 1 milhão de seguidores. Aviões e música. E o livro é Onde Morrem os Aviões. Lito, muito obrigado. Muito obrigado. Bacana você ter vindo aqui dar essa pequena palestra aqui. Deixa eu mandar um abraço pros paneleiros, senão lógico, eles vão claro. falar. Vou te matar se for no pânico e não der um abraço. Então, paneleiros, um abraço pra vocês aí. Quem são os paneleiros? Da Dilma? É um grupinho de paneleiros. Pra falar mal dos outros. É isso aí. Muito bem. Um abraço, paneleiros. Um abraço pra vocês. Lito Souza aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã ao meio-dia estaremos de volta. Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria dar um recado aí, que amanhã Rogério Morgado estará em Rio Claro, no pub La Família, lá em Rio Claro. Entra no @Rogério Morgado que tem mais informações. Show solo de Rogério Morgado. Okay? Campo Limpo. Campo Limpo nunca mais. Manaus, sexta-feira. Você vai? Atenção, Manaus. Sexta-feira, às 9 horas, Teatro Manauara. Pouquíssimos ingressos, graças a Jovem Pan, graças ao Pânico. Então tem pouco. Então entra lá no meu Instagram. Cuidado com as Manauaras, hein? Eu vou ficar até domingo e vou... As mulheres empolgadaço. As mulheres Manauara, elas batem em homem. Tem a história do salto, né? São as Amazonas. Pegar uma... For pra Manaus, conhecer uma Manauara, tome cuidado. Ande na linha. Que as Manauaras não são moles, não. Certo, Índia? Tem aí um segundo filho. Manaus é muito lindo. É Índia, no show. Vamos levar ela com os peitão de fora. Eu vou com você. Peitão caído aí. Tchau, gente. Saquinho de Mup. Filés no joelho. Muito bem. Amanhã estamos de volta aqui na Jovem Pan. Meio-dia, tudo de bom. Tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar.
Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.